Boa noite a todos, boa noite a você que está aí na sua casa, que a graça e a paz esteja com você, com a sua família. Mais uma quarta-feira da esperança, uma quarta-feira para nós adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus, e também para que nós possamos também adorar Ele de todo o nosso coração. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é poderoso, e ainda dá tempo de você mandar mensagem aí para os seus amigos, seus parentes, compartilhar esse link, seja do Facebook ou do YouTube, para que juntos nós possamos adorar esse Deus de todo o nosso coração. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é bom. Deus tem sido bom na sua vida? Eu creio que sim, mesmo nesse tempo de pandemia, Deus tem sido bom na minha vida e que possa continuar sendo esse Deus na sua vida bom, né? Na verdade, Deus não muda. O que muda é a nossa perspectiva da bondade dEle. Mas que Ele possa cada dia mais ser esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, que a gente possa não só pensar nisso, falar isso, mas viver também essa bondade de Deus. Vamos cantar essa canção? Diz assim: Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Declare isso. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Ó, Senhor Jesus, obrigado, Deus, por ser esse Deus tão bom, Senhor Deus Pai, na minha vida, Deus Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, Deus, que estão, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, essa canção, Deus, estão orando, Pai, nessa noite, Deus, da esperança, Deus, uma noite, Senhor Deus, de fé, Deus, uma noite de nós buscarmos ao Senhor, Deus, Pai. Ó, Senhor Jesus, nós estamos, Senhor Deus, diante do Senhor, Deus, eu aqui, Deus, Pai, cada um nas suas casas, para te adorar, Deus, bem dizer, Deus, esse Deus bom, Deus maravilhoso, esse Deus que nós podemos descansar e esperar a cada momento, Senhor Jesus. Nós cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor e bendizemos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa próxima canção é uma canção um pouco mais antiga, e mesmo que você não conheça a letra dessa canção, que você possa adorar a Deus de todo o seu coração, tentando cantar essa canção, porque fala sobre espera. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de espera em tantas coisas, mas principalmente esperar no Senhor. Então, essa canção diz assim:
Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Vamos cantar mais uma vez essa canção e nos fala desse tempo de espera, esse tempo que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, que é poderoso, esse Deus que nós podemos descansar. Então cante mais uma vez, diga assim: eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Para sempre eu te servirei. Ó Senhor Jesus, é verdade, Deus Pai, não importa, Deus, as circunstâncias, Senhor Jesus, da vida. O que importa, Deus, é estar contigo, Deus. O que importa é estar na tua presença, Deus, a cada momento, Senhor Jesus. E desfrutar, Deus Pai, dessa paz que só o Senhor pode nos dar, Deus. Desse amor, Deus, que só o Senhor pode, Deus, nos dar, Deus, a cada momento, Senhor Jesus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Deus, visita cada coração neste momento, Pai. A cada lar, Senhor Deus, Pai. Gera no coração de cada um, Deus, a confiança, Deus. Gera, Deus, no coração de cada um, Deus, o descanso, Deus, por esperar em Ti, Deus. Que mesmo, Deus, esse tempo, Deus, de angústia, Deus Pai, que nós estamos vivendo, Senhor Deus, nós possamos descansar no Senhor. Porque, Deus, a melhor coisa é estar, Senhor Deus, em Tuas mãos, Senhor Deus. É estar nos Teus braços, Senhor Jesus. Por isso eu oro, Deus Pai, neste momento, Deus, por cada pessoa, Deus. Cada pessoa, Deus, que talvez esteja, Deus Pai, enferma, Deus. Talvez, Senhor Deus Pai, que precise de uma cura, Senhor Deus. Que precisa de uma restauração do Senhor, Deus Pai. Eu oro, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, restaurar, Deus Pai, a cada pessoa, Senhor Jesus. Até mesmo aquelas pessoas, Senhor Deus Pai, que estão, Deus, com Covid, Senhor Jesus. Estão esperando o milagre do Senhor, Deus Pai. Ó, Deus, visite a cada pessoa agora, Deus, venha curar, Deus Pai. Eu oro, Senhor Deus, que em nome de Jesus, Pai, essa vacina possa ser
não só feita, Senhor Deus, aprovada, Deus, testada, Senhor Deus, e que possa, Deus, em nome de Jesus, eliminar, Deus, todo o vírus, Senhor Deus Pai, do nosso país, do mundo, Senhor Jesus. Consola cada um, Deus Pai, que tem perdido seus entes queridos, Deus, por causa desse vírus, Senhor Jesus. E eu oro, Deus Pai, não só por essa situação, Deus Pai, mas por todas as outras situações, Deus. Por todas as curas, Senhor Jesus. Cada pessoa que possa estar, Deus, enfermo. Seja uma simples, Deus, dor de cabeça ou qualquer outra coisa, Deus. Que nós possamos descansar em Ti, Deus. É isso que eu peço, é isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém? Amém. Que Deus maravilhoso que nós temos, que Deus poderoso que tem cuidado de cada dia, a cada dia mais, de mim, de você, e isso é grandioso. Domingo passado nós tivemos um culto maravilhoso aqui, presencial, algumas pessoas aqui reunidas, e se você não veio, eu creio que você assistiu aos nossos cultos aí, né, o nosso culto de domingo, através da transmissão. Se você não assistiu, você pode acessar aí o canal da igreja aí no YouTube, e aí você vai encontrar então o nosso culto de domingo, que foi uma bênção, foi uma palavra de Deus ao coração, e não só o culto de domingo, mas toda a programação. Nós temos aí a programação das crianças na segunda-feira, que você pode, né, com o seu filho, com as crianças assistirem. Temos a quarta-feira da esperança, onde você vai ver outras mensagens lá. O sábado, né, o JM também. E o domingo a nossa grande celebração. Aí domingo que vem, né, você que quer e deseja estar presente aqui conosco, que não é do grupo de risco, você vai receber aí durante a semana, né, um link de inscrição, você pode se inscrever, como algumas pessoas já têm feito, e vim para adorar, para buscar a esse Deus de todo o coração. E no dia 8, nós teremos aí a nossa grande celebração, a Santa Ceia, tanto com o presencial, como também com o drive-in, tá bom? Então, que você possa estar atento aí a toda a nossa programação, né? Não só atento, mas também que você possa estar assistindo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa também compartilhar com outras pessoas. Eu vejo que é um tempo que a gente pode e tem também que a gente possa ter esse desejo de compartilhar, né, essa oportunidade de compartilhar não só orações, mas também através aí dos nossos links, através das nossas transmissões, através dos nossos cultos, para as outras pessoas também. Talvez tenha algum amigo, talvez tenha alguma pessoa que você conheça que nesse tempo de pandemia está precisando, né, de uma palavra de Deus. E você pode fazer isso através aí dos nossos links de transmissões, através dos nossos cultos que nós temos feito. Amém? Eu quero orar por você que tem contribuído, tem abençoado a nossa igreja, tem abençoado a obra do Senhor. Você que vai fazer isso através aí dos meios que nós temos aí de transferência bancária, através do QR Code também, onde você vai, uma parte da igreja, e você pode também contribuir. E talvez você mesmo que vai estar trazendo aí durante a semana ou no domingo a sua contribuição. Tá? Eu quero orar para que Deus possa continuar abençoando o seu coração, esse coração generoso, esse coração grato ao Senhor, esse coração que tem buscado o Senhor, tem perseverado na presença do Senhor. Então que você possa fechar os seus olhos neste momento, e eu quero orar com você. Ó Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor Deus Pai, quero orar por cada pessoa, Deus Pai, neste momento, que tem, Senhor Jesus Pai, contribuído para a obra do Senhor. Continua abençoando, Senhor Deus Pai, a cada lar. Continua, Senhor Deus Pai, abençoando, Deus, com o pão diário, Senhor Jesus, Pai, com emprego, Senhor Jesus. Abra as portas para aqueles que estão desempregados. Ajude, Senhor Deus Pai, neste momento tão difícil que nós temos vivido, Deus, de infração, Deus. Cada dia, Deus, os preços têm aumentado, a preocupação tem aumentado, Senhor Jesus, mas abençoe cada lar, Deus. Deixa nada faltar, Senhor Deus. Se tem faltado, que assim eles possam procurar, Deus, os pastores, para que a gente possa abençoar essas vidas através de cesta básica, Senhor Jesus, Pai. E que a gente, aqueles que podem, Deus, contribuir, Deus, não esqueçam, Deus, do alimento que pode ajudar outras pessoas também. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida, Deus, que eu possa abençoar grandemente. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então daqui a pouco vai entrar uma telinha, como você já está acostumado aí com todos os endereços, tudo que você precisa fazer, da forma que você precisa fazer para
assim, abençoar, né, a igreja e abençoar a sua vida também. Tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos de volta e nessa noite eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 16, primeiro livro da Bíblia, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa história. Mas antes de você, né, a gente colocar o texto no telão, eu quero, né, falar com vocês sobre o que fazer quando está esperando. Algum tempo atrás, o pastor Cristiano, ele pregou, se eu não me engano, na quarta-feira, falando o que fazer quando se está esperando. Mas hoje eu quero falar, na verdade, o que não fazer quando se está esperando. O que não fazer quando, né, está esperando. Pois esperar não é só sentar e esperar que as coisas aconteçam. Cada um de nós temos sonhos, projetos, planos, que não é somente a gente cruzar os braços, mas nós precisamos fazer algo sim, para que isso possa tornar realidade os nossos sonhos e desejos. Esperar exige paciência, exige confiança, exige persistência, exige também descanso. Só que tem algumas coisas que nós não podemos fazer quando nós estamos esperando. Eu me lembro quando eu e a Camila, nós nos casamos, e eu e ela nós decidimos que nós iríamos esperar pelo menos 5 anos para nós termos filhos. E foi decidido. E nós aproveitamos, viajamos, e depois de 5 anos, nós assim decidimos então ter filhos. Eu não julgo aqueles que desejam ter, né, casar e já ter filhos, mas foi uma decisão nossa. E por muitas vezes, depois, né, que nós casamos, as pessoas perguntavam, quando vocês vão ter filhos? Né? Quando vai vir? E nós sempre falamos, por enquanto não, nós vamos esperar, ainda não é o tempo certo. E foi o tempo certo aí que nós decidimos. E quando a Camila ela estava grávida, nós tínhamos algumas coisas que nós precisávamos fazer durante a gravidez, até esperar o nascimento da Lise. E por mais que a Lise queria nascer antes do tempo, porque na verdade ela, vamos dizer assim, estava programada, né, para nascer no dia 14, ali, mais ou menos, de janeiro, e ela nasceu no dia 29 de dezembro. Então, um pouquinho antes, ela não soube, vamos dizer assim, esperar o tempo certo, ou veio no tempo certo, né, de Deus. Então, coisas que nós precisávamos fazer antes da Lise vir: ir ao médico, né, frequentemente, tomar os remédios, fazer exames, preparar todo o quarto e esperar então o tempo certo para que ela pudesse vir ao mundo. Nós não podíamos esperar até o dia do parto fazer algumas coisas que nós deveríamos fazer antes. Mas tinha muita coisa que a gente precisava fazer depois, que não dava para fazer antes sem ela estar presente, né? E, então, nós não podíamos ficar esperando até o dia do parto fazer algumas coisas como o quê? Nós não podíamos deixar de tomar remédio, né? Nós não podíamos deixar de ir no médico, se esforçar demais e tantas outras coisas que não podia fazer, que iria
né, afetar aí a gravidez. Estou dizendo tudo isso para mostrar que tem algumas coisas que nós precisamos fazer e tem outras coisas que nós não podemos fazer. Que o que nós podemos fazer, quando não tem nada para fazer, é esperar, é confiar, é descansar, porque uma hora ou outra vai acontecer. Tem coisas que não dá para a gente fazer antes. Eu estou pensando aqui no exemplo da minha filha, e amanhã ela faz 10 meses, e nesse percurso, né, de esperar algumas coisas acontecer, então agora nós estamos no processo de esperar que ela comece a andar. E aí a gente tem alguns passos que a gente pode fazer, que é ajudar ela, né, segurar na mãozinha, para que ela possa estar andando, né? Mas a gente não pode forçar ela, falar, vai, anda, 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 porque é no tempo dela, é no tempo certo. Outra coisa que a gente tem esperado é os dentes nascer. Tem criança que nasce dente com 4 meses, 5 meses, a Lisa ainda não nasceu os dentes, parece que está vindo. E aí nós ficamos com aquela angústia não só ela, né, aquela preocupação, querendo que venha logo para acabar o sofrimento, e a gente não tem o que fazer. Não tem como forçar isso a acontecer. Então perceba que tem coisas que nós podemos fazer para facilitar, que é o certo, para não machucar ou não nos prejudicarmos, no caso da minha filha. Mas tem coisa que só podemos esperar, não tem outra coisa a fazer. Pense no momento que nós estamos vivendo. Estamos há mais de 7 meses e meio, aí, quase 8 meses, esperando que essa pandemia acabe. Esperando que essa vacina seja feita. Tantas vacinas sendo produzidas. A gente conhece 2 aí, uma de Oxford e outra aí da China, mas tem outras vacinas. Se não me engano, mais de 100 vacinas. 40 e poucas vacinas nos últimos testes. E nós estamos esperando para que essa vacina possa ser desenvolvida, para acabar de vez com esse vírus. E ainda vamos esperar que toda a população possa ser vacinada. Então não é só ela ser desenvolvida, mas também ela ser aceita, que é uma questão que está sendo discutida. Então muitos estão esperando que a montanha de casos diminua. Eu me lembro ali em março, onde o pessoal da saúde falou assim, vai começar a subir, os casos vão aumentar, isso é verdade, né? Tantos casos, tantas mortes, e agora começa a diminuir. Não quer dizer que acabou a pandemia, mas está diminuindo. Estamos esperando que nós viemos a ficar longe, ou que esse mal acabe, para que novamente a gente possa se abraçar os nossos amigos, abraçar os irmãos em Cristo. Domingo, aqui ministrando louvor, até fiquei um pouco triste, porque a gente vem de máscara, e parece que aí tem que ficar no cantinho, meio que isolado, e aí você parece que você sente aqui as pessoas não cantando tanto por causa da máscara, aí você não pode cumprimentar, você não pode, parece tanta alegria assim, as pessoas ficam meio assim. Então estamos esperando para que isso possa acabar, para a gente novamente, talvez fazer as aglomerações, os churrascos, as confraternizações. Eu sei que vai ser diferente, mas estamos esperando. E nessa espera dessa pandemia, tem algo que nós podemos fazer, nos cuidar e cuidar uns dos outros, através dos cuidados básicos que todos nós sabemos, mas muitas vezes nós esquecemos, ou nós temos deixado de lado, que é cuidar uns dos outros, que é usar máscara, que é utilizar álcool gel, que é lavar as mãos, não fazer aglomerações. Só que nós temos visto nesse tempo de pandemia, muitas pessoas não esperando. E aqui mora o perigo. E talvez você é muito chato nessa parte, mas tem trazido consequências trágicas. Onde não só você
contaminado, a consequência vem para você, mas para todos à sua volta. E eu sei que você não aguenta mais a situação. Eu sei que algumas pessoas têm pensado que têm vivido como um preso, que muitos preferem se arriscar ou viver dessa maneira, como um prisioneiro. E como eu já disse aqui, que mora o perigo, pois nós não sabemos esperar o tempo certo das coisas acontecerem, e nós colocamos os pés pelas mãos, não se importando e nos colocando em risco, e em risco talvez as pessoas à nossa volta e até mesmo desconhecidos. Então precisamos tomar cuidado, pois ao pensar em nós mesmos, muitas vezes iremos prejudicar a todos e não somente a nós mesmos. E eu não estou dizendo somente desse vírus, que muitas vezes as pessoas têm tomado decisões por elas mesmas, e isso tem trazido consequências para outros. Mas eu estou também dizendo que muitas vezes, por não esperar o tempo certo, perdemos tempo, energia e prejudicamos a nós mesmos e a outros à nossa volta. Talvez você já passou por alguma situação assim. Por não esperar, por ser apressado, por ser impulsivo, e você perdeu a chance de fazer diferente. Ou até mesmo de ser uma pessoa mais abençoada por Deus, por não esperar o tempo certo. O tempo certo de Deus. E nisso, então, eu gostaria de contar essa história. O caso de Abraão e Sara. Vocês vão se lembrar que no capítulo 12, Deus vem e fala com Abraão, fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele iria mostrar. E Abraão vai, sem saber aonde que é. E Deus mostra para ele então que aquela seria a terra de Canaã, para ele mesmo, para seus descendentes e para muitos outros. E Abraão chega então na terra de Canaã e Deus fala para ele, essa terra tudo vai ser sua, da sua descendência. E Deus também disse que nasceria dele um filho, mesmo eles estando em idade avançada. Porque provavelmente ali Abraão já tinha uns 75 anos, a sua esposa também já era de idade e eles não tinham filhos. E no capítulo 15 de Gênesis, Deus leva a Abraão para olhar os céus e fala, você é capaz de contar as estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Incontáveis. Inúmeras. E Abraão então creu naquela promessa. E o tempo foi passando, Abraão saiu da sua terra natal, aí, como eu já disse, perto dos 75 anos. E agora no capítulo 16 de Gênesis, ele está com 86 anos mais ou menos. Ele já não aguentava mais esperar a promessa de Deus. Imagine você que não aguenta mais essa pandemia. Que mais de 7 meses, né? Não é 7 anos, mas 7 meses, não aguenta mais. Não aguenta mais as pessoas falando a vacina está sendo desenvolvida. E não sabe se esse ano, se é o ano que vem. Não aguenta mais essa briga de político, que parece que não está a favor do povo, mas deles mesmos. E diante de tudo isso, de todo esse quadro, Sara ela tem uma incrível ideia. E desculpe dizer aqui para você, mas essa incrível ideia foi uma ideia idiota, como nós veremos. Porque ela achou que ia solucionar todos os seus dilemas, todos os seus problemas. Mas acabou prejudicando ela ainda mais. E talvez você já teve uma ideia como essa. Uma ideia que parecia uma ideia revolucionária. Que alguém talvez falou para você, ou você teve aí, né, uma luz. E ele falou, é isso mesmo, vai resolver todos os meus dilemas, todos os meus problemas. Mas acabou que com a ideia viesse então mais problemas ainda. Então veja comigo, vai aparecer aí para você em Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler do 1 ao 6. Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva,
talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Que situação, né? Veja que aconteceu algumas coisas aqui. Já fazia 10 anos que eles estavam na terra prometida, a terra de Canaã. Eles tinham morado um ano ali no Egito, por causa da fome, mais ou menos. Mas 10 anos esperando a promessa de um filho se cumprir. Depois de 10 anos surge a ideia de Sara. Ela diz: Abrão, dorme com a minha serva. Engravida ela. Quem sabe, através dela, eu possa formar família. Eu posso ter uma família. Onde Sara tornaria então mãe por tabela. Nas palavras dela, Deus proibiu ela. Deus impediu ela de ter filhos. Então, seria o jeito mais fácil, ou o único jeito talvez que Sara enxergou dela ser mãe, dela ter uma família. Parecido aqui como uma barriga de aluguel. Mas você deve ter percebido que o tiro saiu pela culatra. Deu errado no plano de Sara. Pois a serva, ao engravidar, ela começou a desprezar a sua senhora, mostrando agora então que ela era capaz de ter filhos. E Sara então sentiu-se desprezada, maltratada. E aí ela foi lá, culpou Abraão. Abraão falou: o problema é seu, você resolve. E aí então a Sara começou a maltratar tanto a serva, que a serva fugiu. Eu sei que a história não acaba por aqui, mas vamos ficar só com essa parte. Eu sei que tem muito mais história pela frente. Eu vejo que tudo isso aconteceu porque Sara, ela não esperou. Ela não soube esperar. Abraão foi na ideia de Sara e acabou então que a tragédia foi feita. E como eu já disse, muitas vezes nós fazemos dessa mesma maneira. Talvez até mesmo diante de 7 meses que nós estamos vivendo, talvez em algum momento você, por não esperar a vontade de Deus na sua vida, você cometeu o erro de não esperar, de agir, de ter a atitude errada diante do caos, diante da dificuldade, diante dos seus dilemas da vida, daquele momento. E a consequência foi pior do que já estava. Mas nessa noite eu quero ver a história de Abraão e Sara e aprender com os erros deles. Para que eu e você nós possamos aprender então quando nós estivermos esperando o que nós devemos fazer. Então primeiro, eu quero dizer para você o que não fazer quando está esperando. Em primeiro lugar, não se precipite em tomar decisões. Não se precipite em tomar decisões. Sara, ela tomou decisões precipitadas. Ela não foi pautada, ela olhou somente para o seu sofrimento, para a sua situação. Ela não olhou as consequências da sua atitude, no que iria causar tomando aquela decisão. Até mesmo ela não olhou a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família. Mais uma vez, em Gênesis capítulo 16, 1 e 2, diz que ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Aqui eu vejo uma decisão precipitada. Porque Deus já tinha falado com os dois que viria um filho deles. Mas Sara quis resolver
a situação do jeito dela. Talvez ela quis dar uma ajudadinha aqui para Deus e falou, deixa comigo, eu vou ajudar. Está demorando muito, vou fazer do meu jeito. Sem pensar que traria problemas maiores para ela e para sua família. E aqui, eu não quero nem entrar no caso que há dois povos aqui que brigam, os dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael, porque é uma briga constante até hoje. Mas o texto mostra que depois dessa decisão precipitada, sem pensar, somente para resolver a sua dor, o que aconteceu? A serva foi embora. Foi embora de casa. Então veja que ela tinha dor de não ser mãe. Ela toma a decisão errada. E agora tem que lidar com a serva que humilha. O problema que revoltou a ela. E diante disso eu quero pensar algumas coisas a respeito de tomar decisões precipitadas. E primeiro, decisões precipitadas são tomadas para se livrar do problema e não em achar a solução. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas para que a gente possa fugir do problema e não para achar a solução para aquele dilema. Muitas vezes nós tomamos decisões por impulso, só para ficar livre daquela situação. Nós não queremos mais sofrer, nós não queremos ficar mais naquele impasse, nós não queremos mais esperar, nós procuramos a solução correta e acabamos colocando os pés pelas mãos e tomando decisões equivocadas, que vai prejudicar tanto a pessoa como outros também. Como no caso de Abraão e Sara, que não prejudicou somente eles, mas também a serva e o filho da serva. E no sábado eu estava assistindo uma série de um homem que estava muito doente. Ele tinha 6 meses de vida. E a decisão dele foi, eu vou gastar esse tempo fazendo tudo aquilo que eu não tinha feito antes. Então ele começou a ter algumas ideias, né, meio malucas, pular, né, de paraquedas, né, saltar do avião de paraquedas, que se machucou, entrar no meio de uma selva, né, surfar. Só que isso veio não só prejudicar a ele, né, porque ele nunca tinha feito nada, então já que ele estava morrendo, ele falou, vou me arriscar. Né? Não só ele, mas a sua esposa também. Que para sua esposa a melhor coisa naquele momento, naqueles 6 meses, era passarem juntos. É enfrentar as dificuldades junto. Aquele homem, ele não estava somente fazendo tudo o que ele não fez, mas ele estava fugindo do seu problema. Ele não queria encarar a morte, a doença, mas ele queria fugir. Ele queria que passasse de qualquer jeito, que ele não pensasse que ele estava morrendo. E a minha pergunta para você nessa noite é quantas vezes nós não fazemos isso? De tomar as decisões só para fugir daquela situação, e não para que possamos entender porque estamos passando por aquilo, para procurar solução para o problema. Na verdade, até mesmo nós procuramos a solução, mas uma solução fácil, uma solução que não doa, não dolorida. Por isso, tome cuidado a tomar decisões precipitadas, somente para fugir da situação, ou para que você possa de qualquer jeito eliminar aquela dor que está causando, que está te machucando. Não vai resolver se você não buscar a solução correta. Essa é a grande verdade. Não vai resolver. Não vai resolver você mudar de emprego só porque o seu emprego está te causando mal e você não consegue enfrentar os seus problemas ali. Não vai resolver se nesse tempo de pandemia você investir de forma errada para melhorar a situação na sua empresa. Não vai resolver se você jogar tudo para o alto e falar assim, eu vou ignorar tudo até passar essa pandemia. Não vai resolver. Não vai resolver. Decisões precipitadas são tomadas no achismo, no eu acho, e não em certezas divinas. Sara, ela tomou uma decisão no achismo. Ela disse, talvez eu possa formar família por meio dela, dessa serva. E esse talvez custou muito para eles. Ela não tinha certeza que daria certo.
Só um talvez que poderia dar certo. E quando nós estamos passando por um momento difícil, nós temos algumas ideias no talvez, para livrar daquilo, para tirar aquela dor. Mas não a certeza de Deus, que nós estamos fazendo a coisa certa e no tempo certo. Por isso não dá para tomarmos decisões sérias no achismo. Eu acho que vai dar certo. Porque alguém vai se machucar. Talvez você vai se machucar. Talvez as pessoas à sua volta vão se machucar. Por isso tome cuidado com isso. E a minha pergunta nessa noite para você é: quantas vezes não tomamos decisões no achismo? Achamos que vai dar certo, eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas não em Deus. Sem olhar realmente o que Deus está dizendo para você, já disse na sua palavra, da convicção daquilo que Deus está falando para você. Eu tenho orado por algo de Deus na minha vida, por uma resposta de Deus na minha vida, e eu não quero ter dúvida disso. Eu não quero decidir algo no achismo. Eu acho que é isso que Deus deseja para mim, para minha família, para o meu ministério. Eu não quero isso. Porque quando eu tomar a decisão e chegar aos momentos difíceis, quando eu estiver, vai vir a dúvida e falar: será que realmente aquela decisão que eu tomei foi de Deus? Mas se eu tenho a certeza que é de Deus, mesmo nos momentos difíceis da vida, eu vou ter certeza que é aquele lugar que Deus deseja que eu esteja, naquele momento, mesmo nos momentos difíceis. Decisões precipitadas são tomadas muitas vezes quando estamos amargurados e não quando estamos sóbrios. Eu coloquei essa palavra sóbrios aqui, não só por bebida alcoólica, mas tem muita coisa que altera a nossa decisão, como a amargura, o ódio, a raiva que domina todo o nosso ser e faz a gente tomar decisões erradas. Sara disse que ela estava fazendo aquilo porque Deus tinha impedido dela de ter filhos. Ela estava com seu coração amargurado, chateado com Deus. Por que Deus tinha impedido ela de ter filhos? Então ela falou assim: eu vou resolver essa situação. Deixa comigo, do meu jeito. O que Deus não fez. Mas não dá para a gente tomar decisões corretas com o coração amargurado. Acabamos fazendo sempre besteira. Nós falamos o que não devia, brigamos com quem não deveríamos brigar, discutimos de forma agressiva. Temos visto isso aí na parte da política. Xingamos e fazemos a nossa vontade ser aceita do nosso jeito, imposta do nosso jeito, com o coração amargurado. E a minha pergunta para você nessa noite é: quantas vezes você tomou decisões por se sentir amargurado, por se sentir injustiçado com a vida, por se sentir infeliz, e não quando está com a cabeça no lugar? Como eu disse, acabamos fazendo besteira, ao invés de consertar tudo, nós pioramos a situação. Por isso não tome decisões precipitadas, que vão afetar tanto você, como as pessoas na sua volta, que vai fazer com que você se sinta pior do que antes, como no caso de Sara. E pensando nisso, eu confesso aqui para você que nesse tempo de pandemia, por muitas vezes eu fiquei chateado com algumas coisas. Com você, fico chateado com a parte dos governantes, que muitas vezes não pensam no povo. Mas também fico muitas vezes chateado com algumas pessoas que não se cuidam. E pior disso, que eles colocam a culpa em Deus ou testa Deus para Deus cuidar deles, mesmo eles não se protegendo. Achando que o fato que Deus protege pode fazer com que a pessoa viva a sua vida de qualquer jeito. Nesse tempo de pandemia mesmo, não se cuidando, não se protegendo. Achando que Deus pode, só porque, vamos dizer assim, um servo tem fé, Deus vai cuidar, não fazendo a parte. Meus irmãos, eu não posso tomar decisão precipitada com meu coração chateado, com meu coração amargurado. Eu não posso falar assim: vou jogar tudo para o alto mesmo, não aguento mais essa pandemia, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou me cuidar mais mesmo, igual ninguém está se cuidando mesmo, todo mundo está achando que acabou a pandemia, eu vou fazer do meu jeito.
eu não posso, porque isso vai prejudicar tanto a mim, o meu testemunho e a minha família. Mas eu sei que muitas pessoas têm colocado tudo a perder, ou se arriscado. Mas nós não podemos, com o coração amargurado, tomar decisões erradas nesse tempo de pandemia. Um coração revoltado. Por isso, tome cuidado. Mas é uma segunda verdade que eu quero deixar para você nessa noite. O que não fazer quando está esperando? Tome cuidado a quem você dá ouvidos. Tome cuidado a quem você dá ouvidos. Talvez nesse tempo de pandemia você dê ouvidos a pessoas que te levaram para maus caminhos, te levaram para decisões equivocadas, erradas e até mesmo para longe da vontade de Deus. Sara, ela deu ouvido à sua amargura, decepção com a vida, por não ter filhos. Por sua vez, Abraão ouviu ela. Ele achou, acho que minha esposa tem razão. Vou fazer do jeito dela. Mas não foi a melhor opção. Não foi a melhor opção nem para eles, nem para a serva e nem pelo filho da serva. Então veja mais uma vez em Gênesis 16, 1, 2, que diz então que a mulher de Abraão não tinha filhos, mas tinha uma serva chamada Agar. E ela diz, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Veja. Abraão atendeu a proposta de sua esposa. Ele deu ouvidos a ela, ele achou que seria uma boa alternativa para ele ser pai, mas não foi. Não foi. Abraão cedeu essa proposta porque ele convinha. Convinha porque iria realizar o sonho de ser pai. Convinha porque realizaria os seus desejos, talvez carnais, onde ele dormiria com a serva. Convinha porque ele não seria mais chamado de homem sem filhos, mas agora com filho. Não seria mais desprezado por outros que tinham filhos. Só que ele escutou a pessoa errada. Ele custou um filho. Deus tinha falado para eles, no capítulo 12 de Gênesis, você vai ser um pai de uma grande nação. E não era Abraão e serva, mas era Abraão e sua esposa. No capítulo 13, Deus ele relata novamente, fala, Abraão, estou reafirmando a minha promessa para você de uma grande nação. No capítulo 15, Deus fala novamente, você vai ter um herdeiro, gerar de você mesmo. A sua descendência vai ser grande. Não era com a serva, mas era com a esposa. Mas Abraão pensou que era com a serva. O problema aqui é que tomamos algumas decisões baseadas nos outros e não em Deus. Só porque Deus não deu todos os detalhes do plano dele para a sua vida, a gente não pode agir da nossa maneira, do nosso jeito. Nós não podemos falar assim, deixa que eu faça então. Não é porque Deus não falou, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente acha então que o jeito errado vai ser o jeito de Deus. A gente acaba se enganando. E aqui muitas vezes, ao escutar conselhos equivocados, acabamos fazendo as coisas erradas. Por escutar pessoas que não estão firmes em Deus, por escutar o nosso coração, por escutar a nossa indignação, acabamos tomando decisões que não vão ajudar a solucionar o problema, mas afundar ainda mais nele. Por quê? Porque esse filho que nasceu de Abraão, a serva, ele não cresceu com o pai. Ele não herdou a herança do pai. Ele foi desprezado. Ele teve que ir embora. Ele não era aceito naquela família. Nós podemos ver isso nos próximos capítulos. É claro que, pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus cuidou da serva, do seu filho. Mas aquele menino não teve o seu pai por perto. E talvez o coração dele cresceu amargurado por causa disso. Porque ele não era aceito. Então veja que por escutar conselhos errados, tomamos decisões equivocadas. Atitudes que fazem a situação só piorar. Eles tinham um novo problema para resolver. E muitas pessoas, por escutar outras, começam a tomar decisões erradas. Até mesmo nesse tempo de pandemia nós podemos ver isso. Pessoas que saem na hora errada.
pessoas que dizem coisas ao invés de ficar calada, ou pessoas que ficam caladas ao invés de falar algo, pessoas que tomam atitude no momento que não é para tomar atitude, ou pessoas que não tomam atitude como Abraão ao invés de tomar atitude. Nesse tempo de pandemia, por escutar outras pessoas, o coração e até mesmo o diabo se separam. Tem pessoas se separando, divorciando nesse tempo de pandemia por escutar conselhos errados. Pessoas brigando, agredindo, seja fisicamente, seja verbalmente, outras pessoas. Pessoas se afastando de Deus, pessoas no pecado e mais longe de Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, tome cuidado ao escutar o seu coração. Tome cuidado ao escutar pessoas que não condizem com a palavra de Deus, que não tem Deus no coração. Na verdade, não só ter Deus no coração, mas Deus ter a pessoa. Porque ao invés de solucionar as coisas, só vai piorar a situação. Então lembre-se que a pessoa que não tem a base na palavra de Deus, a pessoa que não vive coerente com a palavra de Deus, com aquilo que ela aprendeu de Deus, para que a gente vai escutar? Pois muitas vezes esses conselhos eles só vêm exaltar, só inflamar o nosso ego, para que assim a gente possa seguir esses conselhos carnais, que vai satisfazer somente a nossa carne, e não a vontade de Deus na nossa vida. Parece, lembre-se disso, se parece de Deus, não é de Deus. Não é de Deus. Por isso tome cuidado. Para a gente terminar, em último lugar, o que não fazer quando está esperando? Não transfira a culpa dos seus erros a outro. Não transfira a culpa dos seus erros a outros. Porque quando nós tomamos decisões precipitadas, quando ouvimos pessoas que nos dão conselhos equivocados, quando vemos que não deu certo, o que a gente faz? A gente põe a culpa no outro. Foi a pessoa. Foi ele. Foi a situação. Isso foi o caso de Abraão e Sara. Culparam a todos, mas eles mesmos não assumiram os seus erros. Em Gênesis 16, 4, 6, quero ler mais uma vez para você, diz assim: e ele possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. E aqui eu vejo que sobrou até mesmo para Deus. Sara coloca a culpa na serva. Na verdade, ela coloca a culpa em Abraão, da serva que está desprezando ela, mostrando que Deus deveria então julgar a causa deles, entre Abraão e Sara. Abraão ele não quis saber, ele omitiu. Talvez ele pensou assim: a serva é sua, você que cuide. Ou talvez ele pensou assim: eu fiz só o que você mandou. Não foi o homem da casa nessas decisões. Não chamou a responsabilidade para si. Disse que a Sara deveria fazer do jeito dela. E ninguém assumiu a culpa dos erros. Ninguém esperou o tempo certo. E a serva teve que ir embora com seu filho. E eu fico pensando como o ser humano tem essa tendência de transferir a culpa para o outro dos seus erros. A própria pessoa que cometeu, mas ela começa a passar para o outro, transferir para o outro a sua culpa. Primeiro, nós podemos ver isso em Adão e Eva. Quando Deus chama Adão que está escondido, onde você está, Adão? Adão fala o quê? Foi a mulher que você me deu, por isso estou escondido aqui, por isso que eu pequei. A Eva fala assim: a serpente me enganou e eu comi. Nenhum dos dois assumiu sua culpa dos seus erros. E o ser humano continua fazendo isso durante os anos que estão se passando, que se passaram, não assumindo a culpa dos seus erros, não dizendo eu errei, não dizendo me perdoe, não dizendo não deveria ter feito isso, mas dizendo que errou, foi por causa do outro, foi por causa da situação, foi por causa do governante, foi por causa que ele me fez isso, ela me fez isso, por isso que eu tive essa atitude, esse jeito, eu falei isso, mas não por causa dele mesmo, dos seus próprios erros. E o pior de tudo isso é que ninguém resolve a situação só culpando o outro,
O problema ainda existe, mas não a solução. E isso é uma grande verdade que nós temos visto nesse tempo de pandemia. Diante desse vírus, um coloca a culpa no outro de tantas coisas que estão acontecendo, coloca quem está tentando procurar quem é o culpado dessa pandemia, estão tentando procurar o culpado de que aumenta os casos ou diminui os casos, culpado de quem não fez a vacina ainda, ou que se fez, por que não está dando certo? Mas ninguém acha a solução, mais a culpa. E eu pergunto para você nessa noite, quantas vezes você não transferiu a culpa dos seus erros a outros? Até mesmo diante da situação de esperar, nós culpamos outros por nós esperarmos, porque nós precisamos esperar. Muitos colocam a culpa da família do jeito que está, um caos no cônjuge, no filho. Muitos colocam a culpa do seu emprego do jeito que está no seu chefe. Muitos estão colocando a culpa em tantas outras coisas e não nele mesmo. Muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus por não responder às nossas orações, por nossa vida estar desse jeito, por não responder e não mudar nada. Meus irmãos, nós precisamos parar com isso. Se queremos que os nossos problemas sejam solucionados, nós precisamos parar de culpar uns aos outros e procurar a solução. Mesmo que seja a culpa do outro. Não vamos fazer igual Abraão, a culpa é sua, Sara, faça o que você quiser. Não. Não vamos falar, a culpa é do governo, o governo faz o que quiser. A culpa é de não sei quem que faz o que quiser. Não. Todos nós estamos no mesmo barco e todos nós precisamos buscar a solução e não culpar o outro. E eu fico pensando, quanta briga tem nesse mundo. Eu olho o Facebook e vejo quantas pessoas brigando. Quanta roupa suja sendo lavada ali. Tudo porque talvez a pessoa não soube esperar. Não soube esperar para pensar melhor na sua opinião. Não soube pensar melhor para ver se a pessoa estava dizendo aquilo era verdade ou não. Não soube ir atrás da pessoa, esperar o tempo certo para conversar com as pessoas. Mas vão e soltam tudo que está dentro do coração amargurado. Então, quando nós não aprendemos a esperar, iremos continuar nos precipitando a tomar decisões, escutando pessoas erradas e transferindo a culpa dos nossos erros a outro. E eu quero terminar dizendo que o bom de tudo isso é que Deus é maravilhoso, é poderoso, é misericordioso. E Ele fez ainda algo extraordinário através da vida de Abraão e através da vida de Sara. Eles aprenderam a esperar e no tempo certo, o filho da promessa, Isaac, veio para continuar a descendência. Nós podemos ver isso a partir aí do capítulo 17. Então, não precisamos aprender com os nossos erros. Nós podemos aprender com a vida de Sara, com a vida de Abraão, com os erros dele, e não cometer os mesmos erros. Por isso eu quero dizer, quando estivermos esperando, não faça, não tome decisões precipitadas. Cuidado a quem você dá ouvidos, e não transfira a culpa dos seus erros a outros. Eu creio que dessa forma nós estaremos fazendo o jeito certo de esperar o tempo certo de Deus em nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar com você neste momento. Ó Senhor Jesus, eu oro, Deus Pai. Eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas, Deus, que ouviram essa mensagem, essa reflexão, que o Teu Espírito Santo falou, tocou, pessoas que estão angustiadas, preocupadas, pessoas, Deus, que estão pensando, eu vou tomar essa decisão, vou tomar aquela decisão, mas o Senhor sabe, Deus, qual a melhor forma de agir, qual o tempo certo de agir, qual a decisão nós devemos tomar, Deus, nesse tempo de pandemia, em qualquer situação da nossa vida, Senhor Jesus. Por isso eu oro, Deus Pai, que essas pessoas não venham, Deus, a tomar decisões precipitadas, decisões sem pensar nas consequências, Deus, tanto para ela como para as pessoas, quanto para a sua fé. Que ela não venha escutar conselhos errados de pessoas que não condizem com a Tua palavra, Deus. E pior ainda, Deus, não venha a colocar culpa em outros, Deus. Essa é a minha oração, Deus, é isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero orar com você agora pelo nosso pacto de oração. Todas as quartas-feiras nós temos orado aí
pelo pacto de oração. Se você tem algum pedido diante de Deus, você possa entregar diante do Senhor, confiar, descansar e ter fé que Deus vai responder a sua oração no tempo certo, no momento certo. Se você quer fazer isso, né, se é a primeira vez, você faça isso, abraçando a resposta, e juntos nós vamos orar ao Senhor, colocando o nosso coração, as nossas angústias diante do Senhor. Deus, eu oro, Senhor Jesus, neste momento, Deus, eu oro por cada homem, por cada mulher, Deus, cada pessoa, Deus, que está agora, neste momento, Deus, abraçando a resposta, Deus. Tem, Senhor Deus, orado ao Senhor, tem buscado o Senhor, tem clamado ao Senhor, tem muitas vezes chorado, Deus, diante do Senhor, mas o Senhor conhece cada coração, Senhor Jesus. Por isso eu peço, Deus, Pai, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha, Deus, Pai, intervir no teu tempo, na tua hora, no teu momento, Deus, nós cremos no Senhor, Deus, nós confiamos no Senhor e sabemos, Deus, que o Senhor sabe todas as coisas, Senhor Jesus. Por isso eu oro, Deus, oro por cura, oro por libertação, oro por emprego, Deus, oro Deus, também por sonhos, projetos, oro ao Senhor, Deus, colocando, Deus, tudo diante do Senhor, Pai. E o Senhor é o Deus que age, Tu és o Deus, Pai, que não nos abandonou, Deus. Oro, Senhor Jesus, Pai, por cada coração que está agora, Deus, não só abraçando a resposta, mas entregando, Deus, diante do Senhor e descansando em Ti, Deus. É isso que eu peço, é isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar grandemente o seu resto de semana, que domingo você possa ou estar aqui conosco, ou através da transmissão para adorar a Deus, para buscar a Deus de todo o seu coração. Tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente a sua noite e a sua família. Até mais. Deus abençoe.